Olá, graça e paz, que Deus abençoe vocês ricamente, em nome de Jesus, amém? Então agora, nós vamos falar um pouco a respeito das diversidades dos dons espirituais, em 1 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo, ele vem trazer para os coríntios, né, uma realidade dos dons espirituais, que é aquele que tem o novo nascimento, é capacitado, principalmente aqueles que desenvolvem o seu ministério. Então, esse ministério, ele vem com ferramentas, que são dons que o Espírito Santo dá a cada um conforme ele quer, para o desempenho da operação do serviço a Deus, né? Então, Paulo diz aqui, olha, irmãos, acerca dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito de Deus. Ou seja, essa nova obra, né, essa nova criação agora, ela só era possível porque o Espírito de Deus foi derramado sobre toda a carne. Em Atos capítulo 2, a profecia de Joel se cumpre. E esse derramamento do Espírito Santo é o ministério do Espírito Santo, que é o que nós estamos vivendo ainda hoje. Amém? Então, o Espírito Santo, ele opera no meio da igreja, nos crentes, ainda hoje. E nós precisamos entender a respeito desses dons espirituais. Paulo diz aqui: eu não quero que vocês sejam ignorantes, mas existe muita ignorância ainda. Amém? Porque o Espírito muitas vezes é desprezado, né? Então, as profecias são desprezadas, os dons são desprezados, por falta de conhecimento, por falta de compreensão espiritual, como lá em 1 Coríntios capítulo 2. Falta espiritualidade no homem, porque o homem espiritual, ele discerne bem todas as coisas. Então, o apóstolo Paulo, ele vai trazer essa compreensão, né, para que não haja um abuso nos dons do Espírito Santo. E agora ele vai se voltar para isso, amém? Nós vamos ver isso bem contextualizado e bem fortificado, porque o propósito desses dons, amém, é para que haja unidade no corpo de Cristo e para que cada membro seja efetivo na obra do ministério. Então, ele vai listar aqui 9 dons espirituais, amém? Vai falar da diversidade, amém? Vai falar da diversidade dos dons, vai falar da diversidade dos ministérios e vai falar da diversidade das operações, os versículos 4, 5 e 6. Mas ele diz, isso é o mesmo Espírito que opera tudo isso, amém? Ele diz assim no versículo 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada. Aí ele vai falar sobre os 9 dons do Espírito Santo, onde ele vai relacionar aqui 3 dons vocais, 3 dons de revelação, amém? E os 3 dons de poder, os 3 dons vocais, línguas, interpretação de línguas e profecias, os 3 dons de revelação, discernimento de espíritos, palavras de sabedoria e palavra de conhecimento, e os 3 dons de poder, os dons de curar, dons de operações de maravilha e o dom da fé. Então, ele vai falar a respeito desses dons, amém? Mas ele vai dizer aqui, no versículo 11, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como o Espírito quer, como o Espírito deseja. Porque o Espírito, ele tem uma vontade, e essa vontade é em linha com a vontade de Deus, que é a edificação dos irmãos e não a destruição. O Espírito está não para promover divisão, mas para promover unidade. Porque quando a igreja se une, ela se torna forte, ela se torna ativa. Mas, muitas vezes, né, a obra do inimigo é trazer essa desunião, trazer essa desestabilização no meio da igreja, para que não haja essa unidade, para que não haja esse poder e para que o Espírito Santo, muitas vezes, seja negligenciado. Amém? O Espírito tem o poder, mas se ele for negligenciado, o poder dele não vai poder operar, porque ele vai ser desprezado. E nós não podemos entristecer o Espírito, desprezar o Espírito e apagar o Espírito. Amém? Então, Paulo traz essas informações aqui e é muito bom nós entendermos sobre isso. Amém? Então, a partir do versículo 12, ele vai falar sobre a unidade do corpo.
Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e temos bebido de um só Espírito, porque o corpo não é um só membro, mas muito. Paulo está dizendo aqui, irmãos, a importância de cada um. Não tem um maior do que o outro, não tem um mais importante do que o outro, mas é uma conjuntura. É bem verdade que tem uns que requerem mais cuidados, né? Tem mais proteção, são mais importantes, mas não em detrimento na comparação, mas pelo seu serviço, né? O nosso corpo tem órgãos-alvos, né? Como coração, rins, pulmão. Então, esses órgãos, eles são fundamentais. Sem eles, nós não vivemos. Tá entendendo? A mão ainda você pode amputar, mas vai ter limitação. O corpo de Cristo, ele tem essa mesma característica. Nós não podemos dizer, não, eu não preciso mais de fulano, eu não preciso mais de Beltrano. Beltrano não é mais importante. Não, o pé não pode dizer, a mão não tenho necessidade de ti. Porque nós precisamos um dos outros, e quanto mais nós entendermos isso, nós vamos dizer assim, vencer unidos, né? Na vida que nós precisamos viver. Então, ao comparar a igreja com o corpo humano, Paulo mostra como a grande diversidade de dons garante a unidade na igreja. Cada dom contribui com algo necessário à vida comum e ao crescimento do todo. Não existe lugar para orgulho, irmãos. Não existe nenhuma necessidade de sentir-se inferior também no corpo de Cristo, pois cada indivíduo é essencial para o funcionamento adequado no corpo. E o que falta muitas vezes hoje é esse funcionamento adequado na igreja local. Amém? É muito importante nós entendermos isso. Por quê? Muitas vezes há um descompromisso. Congregar fielmente, há um descompromisso em buscar conhecer a palavra de Deus, há um descompromisso na oração, na consagração, há um descompromisso na frequência aos cultos, há um descompromisso naquilo que se compromete em fazer, não se faz com dedicação, com empenho. Infelizmente, muitos, né, não buscam em primeiro lugar o reino de Deus. Eles estão lá porque necessitam de um milagre de Deus, de uma intervenção divina, mas eles não descobrem na sua vida particular sua vocação, seu chamamento, seu ministério, e muitas vezes, por não descobrir isso, fica perdido. E quem está perdido atrapalha, irmãos. Então, não queira ajudar aonde não se precisa da sua ajuda. Primeiro, descubra a sua vocação e o seu chamado, para depois você ajudar. Agora, como é que se descobre? Servindo. Como é que se descobre? Ajudando. Como é que se descobre? Se envolvendo, se comprometendo com a igreja local. Amém? Porque ele vai dizer aqui, olha, versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Versículo 28. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois milagres, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, são todos operadores de milagres, têm todos os dons de curar, falam todos diversas línguas. Isso não é a língua como evidência do batismo no Espírito Santo, mas é a língua para o culto público. Amém? Diversidade de línguas, línguas com interpretação. Amém? Que é igual à profecia. Interpretam a todos? Claro que não. Existem peculiaridades que Deus capacita a cada um para que aquela pessoa seja eficiente no seu serviço a Deus. E quem coloca? É Deus. Então é muito importante nós buscarmos em Deus aonde Deus nos colocou e como Deus nos capacitou nas ferramentas que Ele nos deu. Para isso nós precisamos conhecer. Oséias diz, o meu povo é levado cativo por falta de conhecimento. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, nós precisamos desejar esse conhecimento. Amém? Como Salomão diz no livro de Provérbios, desejar o conhecimento e a sabedoria mais do que quem procura o ouro e a prata. Então, é muito importante nós buscarmos isso. E o apóstolo Paulo vai concluir esse capítulo dizendo, portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. A gente diz, procure com zelo, e as pessoas vão perguntar, mas como é? Paulo está dizendo, eu vou mostrar um caminho. Só que esse caminho nós vamos ver amanhã, no comentário de 1 Coríntios, capítulo 13. Esse caminho é o amor, irmãos. Amor é o caminho para a vitória. Para o crente, qualquer passo fora de amor é pecado. E não existe amor onde existe arrogância
orgulho, divisões, facções e partidarismos. Amém? Então, nós precisamos servir a Deus e não servir aos homens. Nós precisamos servir a Deus e não servir a nós mesmos. Amém? Interesses próprios não cabem no reino de Deus nem no corpo de Cristo. Então, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Tem muita coisa para a gente aprender e mudar. Tenha um bom dia, aproveite o seu dia hoje para estar junto da sua família, para descansar, amém? E que você possa buscar a Deus nesse dia. Um grande abraço e um bom dia.